o que é que você precisa entender sobre conversão alimentar e por que é que saber sobre conversão alimentar vai fazer você chegar mais rápido num faturamento de R$ 125 mil por hectare. Eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de psicultura. Eu sei que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não sabe nem o que é conversão alimentar. Me pergunta, semana passada me mandaram uma pergunta durante a live, né? Qual é a fórmula da conversão alimentar? Gente, esquece isso, você precisa entender o conceito. Entende o que está por detrás da teoria por detrás da conversão alimentar, que tudo vai ficar mais simples, tá? Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer o seguinte: a conversão alimentar, ela é tão importante, porque ela é o principal índice que está relacionado com o lucro da tua piscicultura. Então, se você não sabe o que é conversão alimentar, se você não sabe calcular a tua conversão alimentar, se você não sabe nem como chegar lá, se você não sabe nem do que eu estou falando, você precisa entender definitivamente, de uma vez por todas, o que é a conversão alimentar. E, você entendendo o que é a conversão alimentar, você vai entender também muita coisa que eu vou ensinar durante as aulas, as 3 aulas da Rota da Piscicultura Produtiva. Porque muito do que eu ensino dentro da Rota da Piscicultura Produtiva, né, o evento que você já está inscrito aí para participar, é buscando melhor conversão alimentar. E se você tem melhor conversão alimentar, a chance de ter mais dinheiro no seu bolso é muito grande, beleza? Bom, primeiro de tudo, o que é essa conversão alimentar? Pensa numa coisa, a conversão é quando você transforma uma coisa em outra, né? Então, quando você transforma uma coisa em outra, isso é uma conversão, né? Ah, conversão de moedas, eu converter o real para dólar, ou eu converter a potência da energia elétrica de 110 para 220, né? Isso é conversão, eu transformar uma coisa na outra coisa. Ok, então, se você entende o que é conversão, a conversão alimentar nada mais é do que eu transformar ração em carne. É isso que é a conversão alimentar. É eu transformar a ração em carne. E como é que a gente transforma essa ração em carne, né? Quando você fornece a ração para o peixe vai consumir essa ração vai ser metabolizada, absorvida, digerida pelo metabolismo, pelo organismo dele, e vai ser formado ali, vão ser formadas as fibras musculares. E essa fibra muscular, quando o peixe for abatido, vai ser a carne que a gente consome, né? Que você vai comer ali no teu prato, enfim. Toda vez que você pensa, eu estou fornecendo essa ração e eu preciso que essa ração seja transformada em grande quantidade de carne, porque é isso que vai fazer você ter mais lucro, né? Imagine lá, se você tiver que dar 5 quilos de ração para formar só um pedacinho de carne. Isso é ruim, né? Isso é muito ruim, porque vai custar muito caro para você. Então, a conversão alimentar, ela não é só a conversão bruta, igual eu estou falando aqui, né? Transformar a ração em carne, mas é a quantidade de ração que o peixe precisa consumir para que ele tenha 1 quilo de ganho de peso corporal. 1 quilo de formação de fibras musculares, de nadadeira, de estrutura óssea, de crescimento, né? De ganho de peso corporal. Então, a cada quantos quilos de ração o peixe tem 1 quilo de peso corporal? É isso que significa conversão alimentar. Sabendo o que é conversão alimentar, pensa junto comigo. Você gostaria que o seu peixe consumisse grande quantidade ou pequena quantidade de ração para ter 1 quilo de peso corporal, para ter 1 quilo de ganho de peso corporal? O que é esse ganho de peso? O peixe está pesando 200 gramas, ele vai passar a pesar 1,2 kg. Ele teve 1 quilo de ganho de peso.
Você prefere que ele consuma 5 quilos de ração para ele ter esse aumento de 1 quilo de peso corporal ou 1,5 kg, por exemplo? Eu tenho certeza que você está pensando aí, 1,5 kg, né? Deixa eu ver o que a galera do YouTube está me respondendo aqui. Vamos ver se alguém me responde. Você preferiria, né, que o peixe consumisse 5 quilos de ração ou 1,5 kg? Eu, Soraya, prefiro que ele consuma 1,5 kg de ração. Por quê? Porque quando a gente tem esse peixe consumindo uma menor quantidade, eu estou economizando. A quantidade de ração que eu preciso fornecer ali para aquele peixe vai ser melhor, né? Para mim, melhor para mim, para o meu bolso, para a saúde financeira da minha piscicultura. Ó, o Reginaldo falou, o Luiz Antônio falou, 1,5 kg, ótimo, tá? Isso significa que quando o peixe consome 5 quilos de ração para sair de 200 gramas e ir para 1,2 kg, a conversão alimentar desse peixe é 5. Ou seja, ele consumiu 5 quilos de ração e teve 1 quilo de ganho de peso corporal. Na contrapartida, o peixe que consumiu 1,5 kg, igual o Luiz Antônio escolheu aqui, o Reginaldo também escolheu, né? Que prefere que o peixe dele consuma 1,5 kg de ração, a conversão alimentar desse peixe é de 1,5. Ou seja, é um peixe que vai consumir 1,5 kg de ração e vai ter 1 quilo de ganho de peso corporal. Vai sair de 200 gramas para um peso de 1,2 kg. Eu coloquei números bem distantes mesmo, para que ficasse bem claro aí na tua cabeça o que é essa conversão alimentar. É para você entender que a conversão alimentar, ela impacta na quantidade de ração que vai ser consumida pelo peixe para que ele tenha o ganho de peso corporal. Então, isso vai impactar diretamente no quanto de ração você vai gastar, ou né, vai precisar, e consequentemente precisar comprar, no quanto de ração esse peixe vai precisar consumir. Só que o que é que faz? O que é que faz essa conversão alimentar ser maior ou ser menor? Né? O que é que faz a conversão alimentar ser maior ou ser menor? Tem vários fatores aqui, eu vou citar para vocês alguns deles, tá? Um deles, e super importante, é claro, é o tipo de alimento que está sendo utilizado. Então, não é à toa que as rações, elas são formuladas, né? Elas são desenhadas, como nós, zootecnistas, nutricionistas, animal, aí falamos, elas são desenhadas para que a gente atenda exatamente a quantidade de nutrientes que o animal precisa para atingir o peso corporal. Então, a gente tenta colocar nem a mais nem a menos, para que isso seja muito eficiente. Então, a primeira coisa é eu ter um alimento de boa qualidade, um alimento com alta digestibilidade. Um alimento com alta digestibilidade é um alimento que o peixe consome e produz pouca excreta, ou seja, consome e defeca pouco, excreta, libera poucas fezes. Porque se ele produz poucas fezes, significa que ele está aproveitando muito dos nutrientes dessa ração. E na piscicultura a gente tem um benefício paralelo aí de ter uma ração de alta qualidade, de alta digestibilidade, que é o impacto que ela causa na qualidade de água do tanque de peixe, né? Então, essa aí é uma grande vantagem. Então, ração, ok, a qualidade da ração. Qual outro fator que me ajuda a ter uma conversão alimentar melhor? A temperatura da água. Existe uma faixa de temperatura que é a faixa de temperatura ideal para que esse peixe consiga aproveitar ao máximo a quantidade dos nutrientes que tem ali dentro da ração. Quando você alimenta fora dessa faixa de temperatura, seja mais quente ou seja mais frio, o peixe ele não aproveita os nutrientes da ração no máximo da eficiência dele. É como se você, sei lá, sabe quando liga, vou dar um exemplo bem chulo aqui, tá? Bem chulo mesmo. Sabe quando você liga o ar-condicionado num dia que tá muito quente? Por mais que você deixe o ar-condicionado no máximo, né? No máximo não, no mínimo da temperatura,
você não consegue gelar o ambiente. O ambiente não chega a ficar gelado. Por quê? Porque a temperatura está tão quente fora que o ar-condicionado não dá conta de gelar o ambiente interno mesmo, tá? Então, na piscicultura, é a mesma coisa. Se eu tenho uma temperatura muito alta, né, fora dessa margem aí ideal, ou se eu tenho uma temperatura muito mais fria, né, abaixo dessa temperatura ideal, o peixe ele não consegue ter a eficiência de aproveitamento dos nutrientes da ração que ele está consumindo para ter uma boa conversão alimentar, tá? Então, ração e temperatura, já falei aqui os dois fatores para vocês. Tem mais um fator, qualidade de água, né? Qualidade de água. Eu gosto de dar o exemplo de conversão alimentar aqui, né? E de digestibilidade, inclusive, sobre qualidade de água, comparando a seguinte situação. Imagine que você está correndo muito, né? Correndo lá, fazendo uma maratona no meio de um bosque. No meio de um bosque. Então, imagine esse bosque, um ambiente muito arborizado, com ar fresco, né? A tua eficiência respiratória é melhor, né? Você respira mais profundo, você consegue mandar maior quantidade de oxigênio para dentro do teu organismo. Quando você está fazendo corrida, num horário muito quente, né? Num ambiente poluído, no meio da cidade, com muitos carros passando. E eu falo isso porque eu corro, né? E quando eu corro durante o dia, em horários que não são muito frescos e que já tem tráfego intenso na rua, é diferente a eficiência respiratória. Então, traga esse exemplo para dentro do tanque de peixe. Né? Imagine que você está correndo lá no bosque, é uma água de boa qualidade, uma água que eu tenho concentração de oxigênio maravilhosa, uma água que eu não tenho problemas com compostos nitrogenados, uma água que é ótima, ótima para o peixe, e com isso ele consegue respirar tranquilamente, ele consegue consumir a ração, fazer com que essa ração seja facilmente transformada em proteína, em fibra muscular, em ganho de peso, que é a conversão alimentar que a gente quer. Ele tem uma boa digestibilidade dessa ração por conta de boa qualidade de água. Na contrapartida, se eu tenho má qualidade de água, uma água poluída, não poluída, eu estou falando poluída, inclusive, entre aspas, porque não é que é uma água poluída, mas uma água de pior qualidade, com concentração de oxigênio não adequada, com concentração de compostos nitrogenados fora do ideal. Isso vai fazer com que o peixe ele não consiga destinar todo o metabolismo dele para a absorção dos nutrientes da ração, já que ele precisa buscar, opa, eu preciso respirar ou eu preciso digerir ração? Opa, eu preciso lutar contra os compostos nitrogenados, contra a toxicidez da água, ou preciso digerir ração? Então, ele acaba preferindo se manter vivo do que ganhar peso, né? Então, ele também traz ineficiência quando a gente tem água de má qualidade. Então, ração, temperatura, qualidade de água. Então, são os três aí fatores que fazem com que a gente tenha efeito de conversão alimentar, mudança de conversão alimentar, né? Melhora de conversão alimentar, inclusive, né? Existem vários outros fatores que estão indiretamente relacionados, mas esses são os três principais. Porque esses três principais, esses outros, né, que eu tô falando que são indiretamente relacionados, eles vão influenciar esses três principais, que aí vão impactar aqui na conversão alimentar, na digestibilidade dessa ração. Então, quando você entende, né, que existem todas essas questões que estão influenciando a conversão alimentar do teu peixe, do teu lote de peixes, e isso faz com que a quantidade de ração que ele precise consumir para atingir o peso de abate que você deseja seja maior se você não estiver controlando esses três fatores aí que eu falei, né? Então, a qualidade de ração, a qualidade de água e a temperatura do ambiente. Ok, eu sei que a temperatura da água a gente não tem controle, né?
Você, como piscicultor de peixes produzidos em tanques cavados, sistemas abertos, os sistemas tradicionais aí, você não tem controle da temperatura de dentro da água. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Isso não significa que a gente vai botar lá um monte de sistema de aquecimento de água. Isso nem é viável, tá, gente? Em sistemas abertos, isso nem é viável. Mas trazer esse conhecimento para dentro da tua cabeça te faz o quê? Te faz entender que existem temperaturas de água que não se alimenta o peixe, ou que você vai fazer o ajuste da quantidade de ração que vai ser fornecida. Porque, de qualquer maneira, o peixe não vai aproveitar todo o volume de ração que vai ser fornecida. Então, você é que precisa fazer esse ajuste de acordo com a temperatura da água naquele momento da alimentação, tá? Então, tem muita gente que confunde, que a conversão alimentar é a quantidade de ração que eu vou dar para o peixe todos os dias. Não, a conversão alimentar é a quantidade de ração que o peixe consome e transforma em ganho de peso corporal. Quem fornece a ração para o peixe é você. Então, se você está dando muito mais ração do que ele precisa para ter uma boa conversão alimentar, o culpado pela má conversão alimentar não é o peixe, é você que não tomou a decisão correta da quantidade, do horário de fornecer a ração para o peixe, de acordo com as condições de tanque que você tem naquele momento. E é isso que tem que ficar claro. A conversão alimentar não é culpa do peixe a má ou a boa conversão alimentar, é culpa do piscicultor, ou a responsabilidade do piscicultor. Agora, se a gente sabe que é responsabilidade do piscicultor ter uma melhor ou pior conversão alimentar, você pode escolher melhorar. Não é escolha minha, não é escolha do peixe, não é escolha da espécie de peixe que você produz. Não. É escolha sua, de você querer melhorar. Mas todo dia eu tenho que conhecer a qualidade de água? Se você quer ter uma conversão alimentar, sim. Todo dia eu, Soraya, tenho que estudar para vir aqui falar um tema novo para os meus alunos? Se eu quero que os meus alunos aprendam o que eu estou querendo ensinar, sim, eu tenho. Eu já estudei 15 anos da minha vida só sobre peixe e mesmo assim eu continuo estudando todos os dias. Por quê? Porque eu sei que tem coisa nova para a gente aprender. Então, todo esforço que eu faço é em busca do resultado que eu quero atingir ou que eu quero que os meus alunos atinjam. Se você quer atingir um resultado de melhor conversão alimentar, você precisa buscar a sua parte do esforço. E aí, não tem nada que o teu funcionário, o peixe, a espécie de peixe, o mercado, o governo, o preço do dólar, o preço da ração possa fazer por isso. A única pessoa que pode fazer alguma coisa em prol da melhora da conversão alimentar da tua piscicultura é você. Não tem mais ninguém que possa fazer alguma coisa. Não tem mais ninguém que possa fazer alguma coisa. E aí, quando você sabe que a conversão alimentar existe, sabe o que é a conversão alimentar e entende que trazer melhora de conversão alimentar para a tua piscicultura é uma oportunidade para que você tenha um faturamento maior, para que você tenha um faturamento, inclusive, aí de 125 mil reais por hectare, mais do que isso, inclusive, com chances de lucros maiores. Eu estou vendo o tempo todo gente falando que o lucro está baixo, que o lucro isso, que a margem de lucro é ruim, que só quem ganha lucro é o frigorífico. Eu estou vendo o tempo todo o piscicultor falando isso, mas o piscicultor que não sabe nem qual é a conversão alimentar que ele tem naquele momento. Ou ainda, ok, se você já é o piscicultor que já tem uma boa conversão alimentar, se você já tem uma conversão alimentar 1,6 para nativos, 1,5 para nativos, 1,5 para tilápias, 1,4 para tilápias, se você já tem essa conversão alimentar, aí você senta a bunda na cadeira, agora quem tem que fazer a minha parte de aumento de margem de lucro não sou mais eu, é o governo, é o peixe, o clima, é a professora Soraya. Não. Aí você faz, sabe o quê? Busca eficiência em outros pontos da piscicultura.
em outros pontos da piscicultura, como, por exemplo, o gasto de combustível, o gasto de energia elétrica. Já falei várias vezes aqui sobre o gasto da energia elétrica, o uso do aerador, a negociação da ração, o armazenamento da ração, o desperdício da ração. Tem vários pontos que eu enxergo em pisciculturas, sempre que eu vou numa piscicultura, pontos cegos, pontos de desperdício, ponto de drenagem de lucro. E um dinheiro que poderia estar indo no seu bolso. Não ache que tá tudo bem. Não tá tudo bem se você quer ter melhor margem de lucro, se você quer ter mais faturamento. Tem que sair do comodismo, tem que mudar a maneira com que está fazendo. E o maior benefício que você tem quando você tem conversão alimentar boa aí na tua piscicultura, quando o teu peixe consome a menor quantidade de ração possível para ter o maior ganho de peso possível, sabe qual que é o maior benefício que você tem? O aumento da margem de lucro. É dinheiro no seu bolso. Entenda que toda vez que eu falo margem de lucro, é margem de lucro real aqui, né? Tipo, é o dinheiro que vai ficar lá no teu bolso mesmo. Não dei o exemplo aqui que quando a gente tem melhora de 5% na conversão alimentar, falei inclusive isso ontem, né? Porque era uma informação que estava relacionada inclusive com a densidade de peixes, né? Então, se você tem uma melhora de 5% na conversão alimentar, gente, melhora de 5% na conversão alimentar é pouco, primeiro, que é super fácil de conseguir, e é pouca coisa. É pouca coisa. Mas você sabe quanto que pode impactar no lucro, dinheiro sobrando no teu bolso? Dependendo do tamanho da piscicultura, é claro, né? Da tua estrutura ali, 17%, 23%, 47% de aumento de lucro. Aumento de lucro. Você quer ter 20% a mais de lucro do que você tem hoje? Eu gostaria de ter 20% a mais de lucro do que eu tenho hoje. Eu gostaria. Para quem é funcionário de empresa, gostaria de ter 20% a mais de aumento, 20% de aumento salarial? Tipo isso. Né? Você gostaria de pagar 20% a menos a sua conta de energia elétrica? É tipo isso. Então, imagine você conseguir com pequenos ajustes dos 3 pontos que eu falei aqui para você, né? De qualidade da ração, alimentar de acordo com a temperatura correta de água e qualidade de água. Com esses 3 ajustes, ter uma melhora de 5% na sua conversão alimentar e sobrar 20% a mais de dinheiro no seu bolso. 30% a mais, 47% a mais de dinheiro no seu bolso. Então, não ache que... só que é claro, você vai ficar sentadinho assistindo o peixe ali. Não, tem o esforço, claro que tem. Eu nunca falei que não tem esforço. Eu nunca falei que é só jogar o peixe dentro do buraco lá e vamos ver o que vai dar. Não, nunca falei isso. Mas você pode ter esse resultado. Depende do quanto esforço você está disposto a fazer por isso. Depende do quanto esforço você está disposto a fazer por isso. Né? Então, e aí, na contrapartida, não tem... Eu gosto dessa frase, né? Eu gosto dessa frase. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você ainda não sabe qual é o lugar onde você quer chegar em relação à lucratividade, em relação a faturamento, e se você não sabe o lugar onde você está hoje, aí fica difícil também. Então, a primeira coisa é: qual é a tua situação hoje na sua piscicultura? Qual é o teu faturamento hoje? Qual é a tua conversão alimentar hoje? Qual é o teu faturamento anual? Qual é o teu faturamento por safra? Qual a depreciação da sua estrutura? Não sabe onde você está hoje. Conseguindo fazer esse diagnóstico, esse raio-x aí de onde você está hoje, onde é que você quer chegar? Talvez pode ter gente que fale assim, ó, eu quero parar de ter prejuízo. Porque acredite, tem gente que acha que está produzindo peixe, lucrando, não faz conta grosseira, né?
e muitas vezes está tendo prejuízo. A gente já pegou aluno aqui, muito aluno, inclusive, que achava que estava tendo lucro e estava tendo prejuízo porque não fazia conta, né? Não colocava lá vários itens na ponta do papel. E aí a gente conseguiu aí mudar o perfil aí desse aluno e sair de um prejuízo lá de 47% para lucro de 15% em 6 meses, né? Então, existe a possibilidade disso. Só que você precisa ter o raio-x da tua psicultura. Fez o raio-x da tua psicultura. Opa, beleza. Agora que eu entendo o que está acontecendo aqui, para onde é que eu quero ir? Ah, eu quero parar de ter prejuízo. Ah, eu quero aumentar meu faturamento. Ah, não, meu faturamento já está bom. Eu quero aumentar minha margem de lucro. Porque você vê que sua margem de lucro está pequena. Porque se eu estou falando que existe possibilidade de ter margem de lucro aí 20, 30, 35%, você vai ficar tendo margem de lucro de 5, de 10% aí por quê? Né? Se existe a possibilidade. Então, você não saber, inclusive, a sua conversão alimentar, não te dá chances nem de saber quanto você pode melhorar a sua conversão alimentar. Que essa conversão alimentar é o que vai fazer com que você tenha melhora de lucratividade. Se você não sabe essa o que você tem hoje, você não sabe para onde você quer chegar amanhã. Então tem que fazer esse raio-x aí da tua psicultura, né? Então, quando você entende tudo isso, você passa a ver melhor a tua psicultura e a buscar todos os seus esforços em busca da melhor ração possível, melhor negociação da melhor ração, né? Melhor qualidade de água, melhor estratégia de alimentação em busca de alimentar o peixe no momento correto, na quantidade correta, de acordo com temperatura, de acordo com qualidade de água. Tudo isso buscando conversão alimentar. Porque se você nem souber de onde você está, não vai saber mesmo, não vai, né, ter como você ter aí melhoras ou conhecimento da melhora que você está tendo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Fiz essa conta aqui agora à tarde. É um exemplo que eu gosto muito de fazer porque fica mais claro, fica mais palpável, né? Quando eu falo em relação à conversão alimentar. Porque é muito fácil eu falar aqui para vocês, use uma ração de boa qualidade, que traga boa digestibilidade, né? Que te dê uma boa conversão alimentar. Mas que ração que é essa? Na maioria das vezes, o psicultor, ele acaba comprando rações mais baratas, única e exclusivamente pelo preço, e sem saber exatamente a qualidade dessa ração. Porque o ideal, gente, o ideal seria, sim, que nós conseguíssemos comprar a ração mais barata do mercado e que essa ração mais barata do mercado me trouxesse a melhor conversão alimentar. Mas nem sempre é isso que acontece, tá? Nem sempre é isso que acontece. Eu costumo, inclusive, dizer, né? Se tem produtos com preços tão distintos, você pode ter certeza que é porque o produto não é o mesmo. E a maior comparação que eu faço é um Corolla 2022 pode ser comercializado, né? Você consegue comprar um Corolla 2022 pelo mesmo preço de um Prisma 2022, né? Mesmo para quem não conhece de carro, sabe que a resposta é não. Ué, mas não são dois carros? Não tem 4 rodas? Não tem volante? O tipo de banco é o mesmo? Mas um é. Não, mesmo tipo de banco, não é banco de couro. Nem estou falando de banco de couro. Mesmo tipo de carro. É carro, anda igual. Mesma potência de motor, inclusive. Então, por que o Corolla é um carro mais caro do que o Prisma? Eles são o mesmo carro, são os mesmos produtos. Quem já andou num Prisma, quem já andou num Corolla, sabe a diferença do produto. É por isso que eles não custam o mesmo preço. É por isso. Então, quando eu tenho uma ração A por um preço X e eu tenho uma ração B por 10% a mais do X, você pode ter certeza que são produtos diferentes. Você pode ter certeza que são produtos diferentes. E aí, dentro desses produtos
né, de diferentes qualidades, o que eu sempre recomendo? Busque dentre aqueles produtos, aquelas rações de melhor qualidade, aquela que tem o menor preço. Mas não faça comparação de todas as rações disponíveis no mercado, aquela que tem o menor preço. Porque não é uma comparação correta. Não é uma comparação digna, inclusive. São produtos diferentes, tá? Eu trouxe 2 exemplos aqui que mostram diferentes preços aí, né, de rações. Então, tipo, uma ração de boa qualidade, uma ração de qualidade inferior com diferença de preço aí. Então, ó, eu tenho uma ração que custa R$ 85 por saco, tá? De ração. O preço do quilo dela sai a R$ 3,40. E essa é uma ração que me dá uma conversão alimentar de 1,5, ou seja, o peixe ele precisa consumir 1,5 kg de ração, e cada 1,5 kg de ração que ele consome, o peixe ganha 1 kg de peso corporal. Lembra de uma coisa, não é só ração que influencia a conversão alimentar, né? Aqui é levando em consideração que é um psicultor que assistiu essa live aqui e sabe que depois ele precisa cuidar de vários outros fatores também para ter uma conversão alimentar boa. Então, ok, uma ração de R$ 85 por saco, R$ 3,40 por quilo de ração, conversão alimentar de 1,5. Então, a gente faz uma conta grosseira só para você saber, porque já que a ração é o nosso maior custo de produção, né? A ração ela custa aí em torno de 70% do custo de produção na piscicultura é ração. Então, é importante a gente falar sobre isso. 70% mais ou menos do custo de produção é a ração. Então, se você já sabe que a maior quantidade do custo de produção é a ração, a gente faz uma conta grosseira. Olha aqui. Quando você pega esses R$ 3,40, que é o preço do quilo da ração, e multiplica pela conversão alimentar que essa ração te dá, você consegue fazer o cálculo de quantos reais você está gastando com ração para que esse peixe ganhe 1 quilo de peso corporal. Então, nesse caso, é só a gente pegar lá 1,5 vezes R$ 3,40 vai me dar R$ 5,10. Ou seja, cada quilo de peixe que eu engordo dentro do meu tanque de peixe custa para mim R$ 5,10, custo de ração, tá? Custo de ração. Ok. Na contrapartida, olha isso, gente. Na contrapartida, eu fui lá e comprei uma ração. Ao invés de comprar uma ração de R$ 85, eu comprei uma ração de R$ 80 o saco, tá? Então, era uma ração de R$ 85, aí eu falei, essa ração tá muito cara, então eu vou lá e compro uma ração de R$ 80 o saco. R$ 5 mais barato por saco de ração, tá? Isso significa que eu vou passar a pagar de R$ 3,40 para R$ 3,20 no quilo da ração. Só que essa ração aqui de R$ 80 o saco é uma ração que ela não consegue me entregar, mesmo eu tendo boa qualidade de água, mesmo eu tendo todos os fatores lá que eu falei, né, no início da live, eu não consigo fazer uma conversão alimentar 1,5. O mínimo de conversão alimentar que eu consigo com essa ração é 1,65. 1,65 de conversão alimentar. Aí você multiplica 1,65 vezes 3,20, você está pagando R$ 5,28 por quilo de peixe que você está engordando, ou seja, 3,5% a mais no teu custo de produção. Porque você pagou R$ 5,00 mais barato no saco da ração, você está aumentando 3,5% do seu custo de produção. Isso impacta muito, mas muito no teu lucro. Não é 3,5%, porque essa conta ela não é direta para ver o lucro. Porque o lucro ele é calculado em montante, em quantidade de dinheiro que vai se acumulando lá no final. A quantidade de lucro que você deixa de ganhar ou que você passa, que reduz a tua piscicultura só porque você comprou uma ração R$ 5,00 mais barata, com uma pior conversão alimentar, você piora muito
a tua lucratividade. Muito mesmo, tá? Podendo chegar aí aos 25, 47% de piora de lucro. Piora, menos lucro quando você usa uma ração dessa. É claro que, Soraya, mas e se eu compro uma ração de R$ 80 o saco e consigo ter uma conversão alimentar de 1,5? Cara, é o que eu falei. Esse é o cenário perfeito. E se você tem essa ração, não saia dela. Não saia dela. Esse é o cenário perfeito. Se você tem uma ração mais barata ainda do que R$ 80 o saco, e ela consegue te dar uma conversão alimentar melhor ainda do que 1,5, não saia. É o cenário perfeito. Agora, se não é isso que acontece na prática, porque o que eu tenho visto não é isso que acontece na prática, você precisa mudar a tua mentalidade. Porque quem decide a ração que vai ser comprada é você, não sou eu. Eu abro a tua mente, eu te mostro, eu inclusive não oriento, não falo, ó, compre essa, compre aquela. Por quê? Porque você tem que desenvolver aquilo ali na tua região. Porque às vezes a ração que eu conheço que dá o resultado aqui na minha região é fabricada com outro tipo de ingrediente lá na região onde você está, porque é outra fábrica e ela não vai entregar o mesmo resultado. Então, é você que tem que ser detentor desse conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática aí da tua psicultura. Não sou eu. Eu estou aqui para ser tua professora, tua guia, tua mentora, te ajudar a enxergar que muitas vezes você está pagando barato numa ração que não está te ajudando, tá? Muitas vezes ela não está te ajudando. Então, se você não sabe conversão alimentar, se você não sabe a conversão alimentar que você tem hoje, já está tudo cagado. Já está tudo errado. Você tem que buscar isso, você tem que saber isso, você tem que saber esse índice, porque ele é o principal relacionado com o lucro da tua psicultura. Então, se você está me assistindo aqui agora, e você não sabe qual é a tua conversão alimentar, e ó, ainda tem uma questão aqui, né? Conversão alimentar, gente, não é uma palavra. Conversão alimentar é um número. Quando eu pergunto, qual é a tua conversão alimentar? A resposta que você tem que me dar é assim, 1,4, 1,5, 1,6, 1,8, 2. Não interessa qual seja a conversão alimentar, mas ela é um número. Conversão alimentar não é assim, é muito boa. Conversão não é alimentar, a resposta de qual é a sua conversão alimentar não é uma frase, não é uma palavra, é um número. E quando o psicultor responde uma palavra, ao invés de responder o número, é porque ele não sabe. É porque não sabe. E você pode saber a conversão alimentar por fase, por ciclo, comparar entre ciclos, comparar entre tanques. Tem muitas possibilidades de fazer o uso da conversão alimentar. Em busca de mais lucro para o teu bolso. Em busca de mais lucro para o teu bolso. Bom, agora se você não sabe a sua conversão alimentar, eu vou te dar o seguinte, vou te dar a tarefa do dia, né? Qual a tarefa do dia? Amanhã, porque hoje já não dá mais tempo, né? Amanhã você faz o quê? Ou nos próximos dias aí, né? O quanto antes você puder, você vai lá e faz a biometria do seu peixe. Então, pega um lote de peixe, faz a biometria, que é a biometria, a pesagem, né? Faz a pesagem do seu peixe. Eu espero que você saiba a quantidade de peixes que tem dentro do teu tanque, né? Aí multiplica pela quantidade de peixes e você anota lá a quantidade de quilos de peixes que você tem dentro do teu tanque, né? Aí depois de 30 dias, você vai lá e faz novamente a biometria desse teu tanque. Faz a pesagem lá de 100, 200 peixes de dentro do teu tanque. Saiba a quantidade, então se teve mortalidade ou não, né? Faça o ajuste caso seja necessário. Quantos quilos de peixe teve de aumento nesse intervalo de 30 dias? E o quanto de ração foi consumida nesse intervalo de 30 dias. Aí você vai saber a sua conversão alimentar, é muito simples. Não tem problema que você não sabe daqui para trás, não tem problema. Comece agora. Comece onde você está, comece daqui para frente buscando cada vez melhorias. Isso já vai te dar
muita luz, muita claridade, muito direcionamento aí para onde você pode e decidir para onde você quer chegar lá na frente. Combinado? Bom, eu espero que tenha iluminado aí muita coisa dentro da tua cabeça, que tenha clareado, que tenha, inclusive, quebrado alguns mitos aí a respeito da sua psicultura, a respeito de lucro, a respeito de preço de ração, né? Espero que isso tenha ajudado você. Eu vou ver se tem algumas perguntas aqui, responder algumas perguntinhas que a galera manda. Se tiver alguma relacionada com o tempo, com o tempo não, com o tema que a gente está falando aqui, eu vou responder, tá? Se não for relacionada com o tema, eu não vou responder, porque eu tô com a minha garganta bem ruim desde a semana passada. Quem está acompanhando aqui as lives desde a semana passada sabe. Eu sou professora na universidade durante o dia, então tem as lives todas as noites aqui, acaba forçando muito a minha garganta, eu tenho que descansar mesmo, tá? Então, eu vou pegar só as perguntas que tiverem bem relacionadas ao tema. Eu estou vendo algumas perguntas aqui diferentes, fora do tema, mas que eu já vou dizer, ó. Quem tem pergunta fora do tema, por exemplo, a Micaele está me perguntando aqui. Micaele, primeiro que eu não falo sobre camarão, tá? Mas sobre densidade, eu falo na Rota da Piscicultura Produtiva. Se você quiser participar, mesmo sendo um evento para a produção de peixes, é só você clicar no link que tem aí no chat, uma tarja azul, que lá eu falo, tá? Durante o evento eu vou discutir sobre densidade aí de peixes. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Estão me perguntando qual seria a normalidade de crescimento dos peixes. Depende de espécie de peixe, depende de temperatura. Também é um item que a gente vai falar durante a Rota da Piscicultura Produtiva, tá? O Jailson perguntou, no frio, que ração que eu posso fornecer? Não é que ração, né, Jailson? É sempre a melhor ração possível. Mas não é que ração, é quantidade, tá? É fazer ajuste. Beleza? Para melhorar a conversão alimentar, posso trocar de fornecedor para saber qual é melhor? Pode sim, Reginaldo. Inclusive, esse é o princípio. Para quem tem mais de um tanque de peixe, inclusive, essa é uma grande dica, tá? Reginaldo, muito pertinente a sua pergunta. Para quem tem mais de um tanque de peixe dentro da piscicultura, é bem interessante você pegar lá 2 ou 3 rações de marcas diferentes e fazer o teste. É claro que você precisa tentar dar as melhores condições possíveis para as 3 rações diferentes, né? Então, se preocupar com manter a água sempre em boa qualidade, manter mais ou menos a mesma densidade de peixes, isso vai fazer toda a diferença. Mas você vai te dar orientação para, opa, essa ração aqui está melhor que a outra, né? E aí você consegue fazer esse ajuste. É, inclusive, o tipo de coisa que eu faço, tá? Nas pisciculturas onde eu ando. Porque aí você tem o resultado na tua situação, na tua condição. Você não fica, né, aí só ouvindo os resultados de outras pisciculturas, que muitas vezes você nem sabe se o resultado de conversão alimentar de outra piscicultura é com boa qualidade de água, ou com má qualidade de água, com alta densidade, baixa densidade, né? Quando você faz isso dentro da sua piscicultura, você comprova mesmo, tá? Me perguntaram aqui, perdi a pergunta, perdi quem perguntou, mas aqui, a Clébia perguntou. Soraya, eu calculo 2% sobre o resultado da biomassa e quantidade, tá certo? Depende da fase, tá, Clébia? Depende da fase. Esse ajuste pode ser feito, ele deve ser feito dependendo da fase. A Clébia é aluna e lá na nossa comunidade tem essa tabela, inclusive, de recomendação, tá, Clébia? Não, tá, Clébia? Você não arredonda, usa a quantidade correta, tá? Lá na nossa plataforma de aulas tem essa tabela de recomendação da quantidade de ração, tá, Clébia?
Se você tiver dificuldade de encontrar, tá lá no módulo de manejo de alimentação. Se você tiver dificuldade de encontrar, você me manda a mensagem lá na comunidade ou na própria plataforma que eu já te ajudo. Combinado? Gente, que bom estar aqui com vocês. Foi muito boa essa live, muita interação. Excelente noite. Tchau, tchau.